Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de língua portuguesa. Eu sou Douglas Cabeça e hoje nós vamos falar sobre ortografia. Eu já queria convidar todos vocês a curtir e compartilhar, lógico, esse vídeo e inscrever-se também no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, todas as novidades que a gente for colocando por aqui. Bom, ortografia. Quando a gente fala de ortografia, a gente está falando do quê? Orto vem do grego e quer dizer correto, né? Correto. E grafia é escrever. Então, ortografia quer dizer escrever da maneira correta, da maneira que a língua exige que a gente escreva aí, né? As nossas palavras, ela tem uma formação etimológica, mas ela também tem uma formação fonética. E isso causa essa grande diferenciação. Para você ter uma noção aí, por exemplo, a palavra atenção, que é com C cedilha, e ascensão, que é com S. Então, o som é o mesmo, só que a grafia é diferente. E são palavras que têm um significado completamente diferente, um significado semântico completamente diferente. Então, como que a gente resolve esse problema de ortografia? Existe uma regra mágica que salva todos os nossos problemas em 5 minutos de ortografia? Nem ferrando, cara. Se você está com essa ideia, você se deu mal. Você tem duas saídas. Uma delas é conhecer algumas regrinhas. Existem sim algumas regrinhas que ajudam bastante a gente aí na hora de escrever, para poder entender, mas só essas regrinhas não bastam nem ferrando. Você tem que conhecer também muitos casos, você tem que dominar, memorizar muitas palavras que geralmente você teria dificuldade. Você tem que criar um mecanismo para conhecer e aumentar o seu vocabulário mesmo. Então, existem regras, mas também existe um trabalho ali de formiguinha, de ir tendo um contato diário e contínuo com a língua. O que nós vamos fazer aqui é falar um pouquinho sobre as poucas regras, algumas poucas regras que existem para te ajudar com a ortografia. Antes, para a gente começar a entender essa coisa da ortografia legal, a gente precisa entender um pouquinho sobre o processo de formação das palavras. As palavras na língua, ela tem um radical, que é aquilo que ela carrega consigo em todas as suas flexões, em todas as suas derivações. E esse radical leva o significado mais grosso da palavra. Junto desse radical, você vai agregar duas partes possíveis. Uma parte chamada sufixo, que é aquilo que vem depois, né? E um prefixo, aquilo que pode vir antes deste radical. Radical é aquela parte que não muda na palavra. Se você pegar, por exemplo, a palavra falar, ela vai ter muitos usos. Então, olha, por exemplo, aí, ó. Eu falo, né? Eu falo, ó. Mas o F-A-L permaneceu. Falamos, né? Falamos, tá faltando um S aqui. Falamos, então, ó, manteve o F-A-L. Falado, algo foi falado, então manteve o F-A-L. Falarei, tá no futuro. Falinha, uma fala pequena. O F-A-L, o FAL aí se manteve em todas as derivações. Então esse F-A-L, esse FAL, é o que a gente chama de radical, é aquela parte que não se altera. Então, a esse radical, a gente pode pegar e acrescentar ou sufixos ou prefixos para poder ir modificando essa palavra, dando a ela outras possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui, leal, o radical leal, eu acrescentei o dade ali, um sufixo dade, e passou a ser lealdade. Mas eu poderia colocar um prefixo des e falar deslealdade. Então eu neguei o des,
Ele é um prefixo que tem a ideia de negar o que vai falar a seguir, né? Desleal, desigual, né? Igualdade, igual, desigual, negou aquilo que veio para frente. Nessa primeira parte de ortografia, nós vamos falar mais dos sufixos. Nós vamos falar dos prefixos depois, na hora que a gente for tratar do hífen, principalmente no momento que a gente for falar sobre a nova regra ortográfica. Então, já entendemos isso, nós vamos então brincar um pouquinho com os sufixos. Então, daqui para frente eu vou passar algumas das regrinhas, algumas das principais regrinhas dos principais sufixos aí que as pessoas geralmente têm algum problema e que mais aparecem em provas, tá? O primeiro deles é o izar. Tem o mesmo som, porém um é grafado com Z e o outro é grafado com S. Quando eu uso o izar com Z e quando eu uso o izar com S? O izar com Z, ele é usado em palavras que vêm de substantivos ou adjetivos. Você transformou a palavra em um verbo e esse verbo ele derivou de uma palavra que antes gramaticamente era um substantivo ou um adjetivo. Olha um exemplo aí, hospital. Hospital é um substantivo. Se eu transformar isso num verbo, hospitalizar, né? Eu vou hospitalizar o paciente. Eu transformei um substantivo hospital em um verbo, que é o hospitalizar. Feito isso, eu tenho que colocar o izar com Z. Agonia. Agonia. Se eu quiser verbificar isso, né, transformar em verbo, vai ficar o quê? Agonizar. Então virou um verbo. Ameno. Algo ameno. Ameno aqui é um adjetivo. Adjetivo, se eu quiser transformar num verbo, fica amenizar. Então vai com Z. Banal. Algo é banal. Se eu quiser transformar num verbo, vira banalizar com Z. E quando eu uso o S, na verdade não é o izar que eu uso só o ar, porque isso daqui aparece em palavras que já eram usadas com S antes. Eu acrescentei só o ar, eu acrescentei o ar no lugar de alguma outra parte e não acrescentei o izar. Então ele já tinha S na sua constituição inicial. É o caso, por exemplo, aí, ó, de análise. A análise. Análise já tem S. Se eu for transformá-la num verbo, fica analisar, eu já tenho S, então eu não coloco Z, que ela já tem o S na sua constituição. Aviso. O aviso, substantivo, vou transformar em verbo. Avisar. Já tem o S na palavra aviso, então eu não coloco com Z. Pesquisa. A pesquisa. Se eu quero pesquisar, transformei num verbo, então eu só coloco o ar, porque já tem o S na palavra pesquisa. A única exceção dessa regra aí é a palavra catequese, que tem o S, né, na palavra catequese, mas na hora que eu transformo isso num verbo de catequizar, aí eu tenho que colocar com Z por causa da origem disso tudo. Que essa é a primeira regrinha, vamos fazer outros vídeos sobre essas regras. Eu já gostaria de convidar você para curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal para poder acompanhar todas as postagens e novos vídeos que a gente vai colocar por aí. É isso, muito obrigado pela sua presença e, claro, volte sempre!